Então, aqui, né? Os dados de altura da turma de Introdução à Estatística forneceram média 170 centímetros e variância de 25 centímetros quadrados. Tá? Aqui é um exemplo em que eu não tenho os dados originais. Tá? Eu só tenho essas duas medidas aqui. A média e a variância. Tá? Se você tem uma variância de 25 centímetros quadrados, a gente já sabe que o desvio padrão é de 5 centímetros quadrados. Quer dizer o quê? Em média, né, a gente espera que os alunos estejam variando entre 5 centímetros acima e 5 centímetros abaixo da média, em média, ok? É uma média de desvios em relação à média, tá? Quais os novos valores da média e do desvio padrão se para cada observação subtrairmos a média e dividirmos pelo desvio padrão? Tá? Isso aqui é uma medida que vai ser muito importante para a gente fazer esse tipo de conta aqui. Eu vou mostrar exatamente o que a gente está fazendo. Então, vamos para o quadro. Colocar aqui. Então, nesse exercício, tá? Vou mexer o microfone. Nesse exercício, tá? A gente pode dizer que a gente tem uma variável x, tá? Que é a altura em centímetros, ok? A gente tem a média, que é 170 centímetros, e a gente tem a variância, eu estou botando sigma 2 porque eu estou assumindo que é populacional, de 25. Consequentemente, né, isso aqui implica que o desvio padrão é igual a 5. Tudo bem até aqui? Agora vamos lá. Ele está dizendo o seguinte: quais os novos valores da média e do desvio padrão se para cada observação subtrairmos a média e dividirmos pelo desvio padrão? Eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar aqui, tá? Eu vou chamar de uma nova variável, tá? Eu vou chamar de uma nova variável z, que nada mais é do que o meu x. Vamos olhar lá. Para cada observação, eu vou subtrair a média, né? Então, é como se eu pegasse a altura de cada pessoa da sala e subtraísse a média, ok? Subtraísse 170, ok? E, que mais? Dividisse pelo desvio padrão. Então, eu vou dividir isso aqui por 5, ok? E a pergunta que ele está fazendo para a gente é: quem é a média de Z e quem é o desvio padrão ou variância, né? Vamos ver ali que eu perguntei. Eu pedi desvio padrão. Quem é o desvio padrão de Z? Tá? Antes de eu fazer a conta aqui, tá? Tirando quem já fez a disciplina e já sabe quanto que vão ser esses números, alguém sabe me dizer quais vão ser os valores dessa média e desse desvio padrão? Se souber, escreve lá no chat. Alguém sabe quanto que vai dar essa média e esse desvio padrão? Que é uma coisa bem conhecida. Ninguém? Estão me ouvindo bem? Ninguém, gente? Se não sabe, escreve assim, eu não sei. Para eu saber como é que estão as coisas, se vocês estão me ouvindo, vocês estão muito calados. Então já apareceu um primeiro, não sei. Obrigado. Obrigado, não faço ideia. Ok. Tá. Natan escreveu ali, né? X igual a zero, seria a média, né? Média igual a zero, desvio padrão igual a 1, mas sem certeza. A média anula? Então, esse tipo de coisa que eu queria saber. Esse tipo de coisa é justamente o que vocês têm que pensar. Então, já apareceu alguma coisa, tá? Então, vocês estão no caminho certo, eles comentaram alguma coisa. Alexandre entrou na sala?
Só para confirmar. Sim, professor, bom dia. Ah, valeu, bom dia. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou, ao invés de eu fazer essa conta aqui primeiro, eu vou fazer essa conta de uma forma genérica para mostrar quanto que dá, e aí depois eu volto para cá e já vou dizer a resposta, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui embaixo, em azul, eu vou mostrar para vocês o raciocínio geral, tá? Se você tem a variável x, tá? Que tem a média, uma média de x, e que tem um desvio de x, tá? E aí você cria uma variável z, que é x menos mi sobre sigma. É aqui mi de x, né? É exatamente isso que está ali em cima. Eu estou pegando uma variável nova, estou dizendo que é a variável original subtraída da média dividida pelo desvio padrão. E aí a minha pergunta é, quem vai ser... Vamos lá, primeira pergunta. Quem é a média de z? Certo? A média de z. Só que o que é a média de z, né? A média de z é a média dessa diferença que está aqui. Ó. Vocês concordam que essa diferença que está aqui é a mesma coisa que fazer x sobre sigma x menos mi de x sobre sigma x? Ou melhor, tem uma ideia até melhor. Depois eu faço assim. Tem uma ideia. Eu vou fazer assim, eu vou colocar 1 sobre sigma x, que multiplica x menos mi de x. Ok? E a gente vai pensar nas propriedades que a gente viu da média. Tá? Então, vamos olhar para essa expressão que está aqui na direita, aqui, ó, tá? Olhem para o que está dentro do parêntese. Ok? Vocês concordam que mi de x é uma constante? X é uma variável. Mi de x é uma constante. No nosso exemplo, está valendo 170. Mas isso aqui é uma constante, é um número. Certo? Se você pega a sua variável e subtrai uma constante, o que acontece com a média? O que acontece com a média quando você subtrai uma constante a cada observação? Essa média resultante, o que acontece com ela? Ela fica subtraída dessa constante, certo? A gente já viu isso nas propriedades da média. Então, por exemplo, se x tem média 10, tá? Então, x menos 1 tem média 9, ok? Se x tem média 10, x mais 10 tem média 20, ok? A gente sempre soma ou subtrai a constante. Então, a pergunta que eu estou fazendo é, esse pedacinho que está aqui, ó, x menos mi de x, qual é a média da variável x menos mi de x? Quanto vale essa média? Ninguém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou olhando só para esse pedacinho aqui, ó. X menos mi de x. Quem é a média dele? Tá? Até posso colocar aqui por partes. Vamos fazer assim aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Quem é a média da variável x menos mi de x? Vou botar assim, ó. Quanto vale essa média? 0. Ok? Por que é 0, né? Porque isso vai dar a média da variável original menos a constante que eu estou subtraindo, mi de x. Isso aqui vai dar 0. Todo mundo está entendendo?
Agora me digam o seguinte. Se você tem... Eu vou colocar agora assim aqui, ó. X menos mi de x sobre sigma de x. Vou colocar assim, a média disso aqui tudo, tá? Se você sabe que a média de uma variável é zero, se você multiplicar essa variável por uma constante, quanto que vai dar a média resultante? Vocês lembram? Quando você multiplica cada observação por uma constante, o que acontece com a média? A gente viu essa propriedade. Alguém lembra? Lembra disso? Multiplicado também. Fica multiplicada por essa constante. Então, isso aqui é a mesma coisa que fazer 1 sobre sigma x, que é a constante que eu estou multiplicando, vezes a média de x menos mi de x, que a gente já fez ali na linha de cima. Consequentemente, isso aqui também é zero, porque eu estou pegando uma variável que tem média zero, que é essa que está aqui, a média dela é, né, zero, e estou multiplicando por uma constante, a média resultante é zero. Todo mundo entendeu isso? Professor, bom dia. Oi. Bom dia. Eu cheguei atrasado por causa de um problema na internet. O que você está explicando? Estou totalmente perdido aqui. Tá, você vai entender, tá? Eu estou fazendo um exercício. Estou fazendo esse exercício aqui, tá? Que eu deixei Você vai para fazer esse passar. exercício de outra aula. Show. Okay? E eu estou fazendo uma demonstração genérica aqui do que qual é a média de Z nesse contexto aqui, ok? O que eu acabei de, então, mostrar? Eu acabei de mostrar que se você tem uma variável nova Z, que é dada por x menos a média, dividido pelo desvio padrão, essa variável Z tem média zero. Tá? Por que eu vi isso? Porque x menos mi sobre sigma é a mesma coisa que 1 sobre sigma vezes x menos mi. Então, o que a gente fez? A gente primeiro viu que x menos mi de x é uma variável que tem média zero. Consequentemente, se essa variável tem média zero, se multiplicar ela por uma constante, a média resultante vai ser a constante vezes a média que ela tinha. Então, isso vai dar, eu acabei de botar aqui, a constante vezes a média daquela parte, que dá zero. Então, a conclusão que eu chego aqui, né, é que a média de Z é zero. Tá? Porque Z é exatamente x menos mi de x sobre sigma x. Ok? Agora, vamos ver o que acontece com a variância. Tá? Vamos ver o que acontece com a variância. Vamos olhar de novo para essa expressão aqui. Essa expressão que a gente está analisando, que é essa que eu vou botar em vermelhinho aqui. Essa expressão aqui. Tá? Lembrando das propriedades da variância agora. Tá? Se você tem uma variável x que tem variância 25, se você pegar cada observação e subtrair uma constante, o que acontece com a variância? Vocês lembram? O que acontece com a variância quando você soma ou subtrai uma constante a cada observação? O que acontece com a variância? Vocês lembram? Se alguém lembrar, escreve no chat aí. Ela não muda. Ela não se altera. Não acontece nada. Ok? É igual. Então, o que a gente está dizendo aqui? Vou colocar embaixo aqui a conclusão, né? Se a gente for calcular o sigma 2 de x menos mi de x, o mi de x é uma constante. Então, isso aqui é a mesma coisa que o próprio sigma 2 de x. Não afeta nada. Ok? Agora, a questão é a seguinte. O que acontece quando você calcula a variância de uma variável dividido por uma constante ou multiplicado por uma constante? O que acontece com a variância? Vocês lembram? O que acontece com a variância quando a sua variável é multiplicada por uma constante?
Vocês lembram? Quando soma ou subtrai a constante, não acontece nada, né? Então, vocês estão colocando, divide pelo quadrado da constante, né? Na verdade, multiplica pelo quadrado da constante. Se você multiplicou por uma constante, a variância vai ficar multiplicada pelo quadrado dessa constante. Que aquela constante ali é uma razão, né? Então, dá no mesmo. É a mesma coisa que dividir. Dividir é a mesma coisa que multiplicar, né? Então, o que vai acontecer aqui? A variância resultante, então, vai ser 1 sobre... Qual é a constante que eu estou multiplicando ali? A constante que eu estou multiplicando é 1 sobre sigma x, certo? É a constante. Então, ela vai ficar o quê? Ao quadrado. Vezes a variância original. Todo mundo entendeu? A variância original é o x menos mi de x. A variância de x menos mi de x, aqui na linha de cima, a gente concluiu que era sigma 2 de x. Então, se você pegar essa variável aqui e multiplicar por 1 sobre sigma, vai ficar a original vezes 1 sobre sigma x ao quadrado. Só que o que acontece aqui, né? Isso aqui vai ficar 1 sobre sigma 2 vezes sigma 2. Então, isso aqui dá exatamente 1. Ok? Consequentemente, né? A gente acabou de mostrar aqui que sigma 2 de z é igual a 1. Se sigma 2 de z é igual a 1, quanto vale o desvio padrão? É a raiz quadrada disso, né? 1. Então, tem que valer 1. Todo mundo entendeu? Ou seja, sempre que você tiver uma variável, vamos voltar aqui para a lição, tá? Se você tiver uma variável x com uma determinada média e uma determinada variância ou um determinado desvio padrão, se você pegar e fizer essa conta aqui, essa transformação, x menos mi sobre sigma, certo? Essa nova variável resultante que eu estou chamando aqui de z é uma variável que vai ter média 0 e variância 1. Ok? Consequentemente, desvio padrão 1. Tá? Por que eu coloquei a letra Z e não a letra Y, que era como eu estava fazendo antes? Tá? Porque isso aqui é o famoso Z-score. Tá? Se você já ouviu alguma vez na sua vida alguém falar em Z-score, tá? Ou score Z, tá? A pessoa estava falando disso aqui, dessa transformação aqui. Isso aqui tem uma utilidade, tá? E eu vou explicar isso agora no exemplo ali da altura. E isso aqui vai ser muito útil quando a gente estudar a distribuição normal, ok? Então, vamos voltar lá para cima agora, para o nosso problema. Agora que a gente já aprendeu isso, vamos lá. O que está acontecendo aqui, né? No nosso problema, a gente tem x é a altura em centímetros, a média é 170, o desvio padrão é 5. Então, essa variável aqui, ó, x menos 170 sobre 5, vai ter que média e que desvio? É exatamente o que a gente estava vendo, né? A média vai dar zero. A média A vai dar média zero. vai dar 0. E Isso, o perfeito. desvio vai dar 1. E o desvio padrão vai dar 1. Certo? Então, qual é a vantagem disso aqui? Né? Imagina que eu olhasse a altura de cada um de vocês. Tá? Se alguém chegasse para mim e dissesse assim, ó, eu tenho 1,75 m, tá? Se eu não tenho mais nenhuma informação, eu não sei se essa pessoa está acima da média, se essa pessoa está abaixo da média, se essa pessoa é muito alta, se essa pessoa é muito baixa, eu não sei. Se a pessoa me fala que tem 1,70 m, é só um parêntese aqui, né? Por que está 1,70 m? Eu apaguei sem querer ali, né? Peraí. Aqui é 170. Agora sim, tá? Desculpem. Não sei desde quando que esse zero tinha sumido aqui, tá? Mas é 170. Então, voltando. Imagina que eu dissesse para vocês agora que a média é 170 e o desvio padrão é 5. Cada um de vocês ia pegar a própria altura, ia subtrair da média e dividir pelo desvio.
No final, vocês iam ficar com alturas, tá? Com média 0 e desvio padrão 1. Aí alguém me fala assim, ó, pô, a minha nota, a minha altura Z, a minha altura como Z-score deu 2. O que significa uma pessoa que tem um Z igual a 2? Alguém? Ou melhor, antes dessa, né? Uma pessoa que fale assim para mim, olha, o meu Z-score deu 0. O que quer dizer isso? Uma pessoa que tem Z-score 0. Como é que você interpreta uma pessoa que tem Z-score 0? Alguém sabe? Os resultados tipo, da média deu 0 e a variância também deu 0. Quer dizer, Não. era 2 ou era 0? Isso é conta. Mas eu digo assim, se você fala para mim assim, o meu Z-score de altura é 0, o que eu sei da tua altura? Que ela não tem valor? Não tem, tipo... Não, não é isso. É o que está ali que algumas pessoas comentaram, que até o Rogério comentou. Se o seu Z-score é 0, é porque a sua altura é exatamente a altura média. Ah, sim. A única maneira do teu Z-score dar 0, tá? É você fazer essa conta aqui, ó, você pegar a sua altura, subtrair a média e dividir pelo desvio. A única maneira disso dar 0 é se a sua altura for 1,70, concorda? Sim. Então, uma pessoa que tem Z-score 0, ela está na média. Agora, o que significa uma pessoa que tem Z-score igual a 1? Quando é que uma pessoa vai ter Z-score igual a 1? Ah, o meu Z-score é igual a 1 de altura. O que quer dizer isso? Ela tem 1,75? Ela tem 1,75. Mas o que isso significa? Como é que você interpreta se você não sabe a média nem o desvio padrão? Se você chega para mim, tá? Chega para uma pessoa aí fora que entende de estatística e fala assim, pô, a gente fez o Z-score da altura, das nossas alturas em sala de aula, e o meu Z-score de altura deu 1. O que essa pessoa deveria interpretar com esse 1? Você está acima ou abaixo da média? Acima? Acima da média. Mas quanto acima da média? Aí sabe o que você vai dizer? Você vai dizer, eu estou um desvio padrão acima da média. Quanto que é o desvio padrão desse Z-score aqui? A média dele é 0. Quanto vale o desvio padrão do Z? 1, certo? Então, se você tem Z-score igual a 1, você é uma pessoa que está um desvio padrão acima da média nas alturas, na sua altura, ok? Uma pessoa que tem um Z-score de 2, ela está 2 desvios padrões acima da média. É muito comum as pessoas usarem essa expressão, não sei se vocês já ouviram. Ah, eu tenho um salário acima da média, mas quanto? Ah, eu estou 3 desvios padrões acima da média, certo? Então, você pensa nessa medida. Imagina você pegar a média dos desvios em relação à média, você está 3 desses desvios acima da média. Tá? Ela serve para dar essa noção de quanto você está acima da média. 1, 2, 3 desvios, 4 desvios, certo? Quanto mais desvios, mais raro você é. A mesma coisa para valores negativos, tá? Você vai ter pessoas que vão dizer, pô, o meu Z-score foi menos 2. O que significa isso? Eu vou saber que essa pessoa tem uma altura que é 2 desvios padrões abaixo da média. Essa pessoa tem uma altura bem baixa em relação ao restante da população. Estão entendendo? Vocês já ouviram essa expressão? Eu estou um desvio padrão acima da média? Eu estou um desvio padrão abaixo da média? Já ouviram? Isso, perfeito. Vocês estou vendo uns comentários ali relacionados à raridade, né? Lembra que a gente falou do QI? Lembra que a gente estava falando do QI? O QI é um tipo de score, tá, que não tem média 0. É um score que tem média 100
e desvio padrão 10. Teoricamente, tá? Ele foi feito para ser mais ou menos assim. Tá? Tem aquelas variações que a gente já viu, até o pessoal já comentou aqui, né? Mas, então, isso que você colocou, João, ali do QI de 145, é que depende da unidade ou do QI que você está olhando, tá? Originalmente, tá? Para algumas populações, vamos dizer assim, comportadas do passado, pelo menos, o desvio padrão era para ser de 10, mas ele não é mais hoje em dia, isso já foi recalculado, enfim, tem para cada população é diferente. Mas é como se fosse assim, a média sendo 100, uma pessoa com QI 110 seria um desvio padrão acima da média. O QI de 120, 2 desvios, 130, 3 desvios, e assim por diante, tá? Mas eu sei que esses números não são exatamente esses, né? Então, você deve ter pego esse número de algum lugar, de algum estudo, mas é exatamente isso, tá? Tem a ver com quantidade de desvios que você está acima da média, tá? O vestibular da Federal do Rio Grande do Sul, que foi a faculdade que eu fiz, tá? Lá no Rio Grande do Sul, eles têm um score lá que você tem média de 500 e desvio padrão de 100, certo? Então, assim, essa noção de desvio e de média, né, para calcular a sua nota, eu confesso que agora que entrou o Enem, né, já tem um tempo, eu não sei como é que está lá no Rio Grande do Sul, mas enquanto eu morei lá no Rio Grande do Sul, era esse o padrão. Então, quando você olhava, por exemplo, assim, como é que eu faço para entrar em medicina? Né? Qual é a nota mínima para entrar em medicina no Rio Grande do Sul, na Federal do Rio Grande do Sul? Tá? Na minha época, que eu era estudante, para entrar em medicina, você tinha que tirar mais ou menos 700 pontos no vestibular. O que significava isso? Significava que, se a média era 500 e o desvio padrão era 100, eles sempre transformavam para essa escala aqui, tá? De média 500 e desvio padrão 100. Então, uma nota de 700 em medicina significava que você tinha que ter uma nota no vestibular, 2 desvios padrões acima da média, certo? De todas as pessoas que fizeram vestibular lá da URGS, né, você tinha que ter uma nota, no mínimo, 2 desvios padrões acima da média para conseguir entrar em medicina. Era a nota que tinha lá. A maioria dos cursos tinha nota 545, 550, alguns tinham nota 600, e o mais alto, o único que passava de 700 era medicina. Mas tinham vários cursos que essa nota era abaixo de 500, certo? Então, inclusive no ano que eu entrei lá, estatística era perto de 500, mas era um pouquinho abaixo. Acho que no ano que eu entrei ela era 479, alguma coisa assim. O que significa isso? Para você entrar em estatística, você podia tirar uma nota abaixo da média no vestibular, tá? E na época que eu estudei lá, dos 50 e poucos cursos que a URGS tinha, uns 20 cursos tinham média abaixo de 500. E os outros 30 e poucos, média acima. Lembrando, né, que a gente tem essas médias levando em conta todas as pessoas que fazem o vestibular, certo? Isso mudou, hoje em dia está diferente, mas era essa a noção aqui. Tá? Isso é um score que foi criado para lá. Mas o score Z, que é o que eu estou falando para vocês, tá? Sempre vai ser esse aqui, ó, tá? X menos a média sobre o desvio, e ele vai ter média 0 e variância 1, ou desvio padrão 1. Ok? Todo mundo entendeu? Deixa eu ver aqui, alguém botou algumas coisas aqui. Em alguns sites de aposta tem esse Z-score, pois é. Aquele formato de questões do Enem é feito com desvio padrão também? A teoria da resposta? Não, aquele do Enem, existe essa noção, mas lá eles tentam colocar você naquela escala que vai de 0 a 1000, que eu falei, tá? Quando você tem score Z, você não tem limite superior e nem limite inferior. Você pode ter valores negativos e pode ter valores positivos. Em relação a isso, né, deixa eu só comentar aqui rapidinho. Ainda lá no vestibular da Federal do Rio Grande do Sul, né, essas notas aqui, ó, de 700, 479, eram uma média, né? Então, no fundo, você tinha essa nota aqui para cada prova. E depois você fazia uma média ponderada dos scores Z
para ser a sua nota final. Então, uma pessoa que tinha 700 em medicina, não quer dizer que ela tinha que tirar 700 em todas as provas, tá? Era a média no final, tinha que dar 700. Então, por exemplo, né, na prova de matemática, tá? Eu lembro lá, por exemplo, teve um ano, todas as provas da URGS naquela época tinham 35 questões, tá? Elas tinham 35 questões. E a média da prova de matemática teve um ano que ela foi, sei lá, de 8, a média. Teve um ano que foi até mais baixo, tá? Mas se você tem uma média de 8 e você tira uma nota, por exemplo, se você tirar 30 nessa prova, se você fizer 30 acertos em 35, você tirou uma nota bem superior a essa média aqui, né? E eu não lembro quanto é que foi o desvio padrão na época, mas teve algumas pessoas nessa época que fizeram essa prova aqui, ó, que tiveram um score Z na prova do tipo assim, de 1.100 e alguma coisa, não lembro agora, mas algo desse nível assim, tá? O que significava isso? Uma pessoa que tirava essa nota aqui, ó, ela estava 6 desvios padrões acima da média, porque a média era 500, né? Então, essa pessoa aqui estava 6 desvios padrões acima da média. Era uma coisa raríssima, certo? Justamente porque a média foi tão baixa e o desvio padrão foi baixo. A maioria das pessoas tirou perto de 8. Então, quem gabaritou essa prova aqui, a nota explodiu. E aí, na hora de fazer a média ponderada da sua nota final, essa pessoa, imagina só, para ter média 700, ela já tem uma nota aqui de matemática de 1.100, né? Vai fazer média com outras, né? E isso aqui já garantia para o cara uma grande chance de entrar no curso, né, de medicina tirando uma nota dessa. O único detalhe é que matemática não tinha peso máximo, não tinha o maior peso para a medicina. A matemática tinha peso grande para as ciências exatas, né? Mas é isso, é só para dar essa noção para vocês aqui de score Z e que existem outros scores. A teoria da resposta ao item não é assim, porque ela foi feita para dar a nota numa régua que varia de 0 a 1.000, certo? Alguém até comentou aí que já teve um caso de um aluno que tirou mais de 1.000, enfim. Tem alguns detalhes, tá? Eu confesso que eu não sei o que pode ter acontecido para dar isso aí dessa vez. Mas, a rigor, a nota do Enem, tirando redação, tá? A única nota que não tem teoria da resposta ao item é redação. As outras provas têm teoria da resposta ao item. Então, foi feito para dar uma nota na escala de 0 a 1.000. Ok? Então, um pouquinho diferente. Beleza? Todo mundo entendeu aqui? Então, a resposta aqui é 0 e 1. Tá? Nesse exercício aqui. Agora eu vou apresentar para vocês a última medida de dispersão que a gente costuma utilizar, tá? Que ela serve para comparar a dispersão ou a variabilidade de duas populações diferentes. Tá? É chamado de coeficiente de variação, ou CV. Tá? O que é o CV? O CV nada mais é do que uma maneira de padronizar o desvio padrão pela média. Então, você faz o seguinte, o seu CV é o desvio padrão dividido pela média. Então, fica sigma sobre mi, quando você tem uma população, ou S sobre x barra, quando tem uma amostra. Só para a gente relembrar, né? A diferença do mi para o x barra é apenas de interpretação, porque um é a média da população, o outro é a média da amostra. Agora, o sigma e o S têm diferença. Lembrem, né? A principal diferença entre o sigma e o S, tá? É que o primeiro é a raiz quadrada da variância populacional, é aquela que você soma cada desvio quadrático e divide por n. Enquanto que o S é a raiz quadrada do S2. E o que é o S2? É a soma dos desvios quadráticos dividido por n-1. Não esqueçam disso. Deixa eu voltar aqui para aqui, ó, a expressão da variância. Lembrem disso, tá? Deixa eu botar essa daqui. Essa expressão. O S2 divide por n-1. E o sigma 2 divide por n. Certo? Então, lembrem
quando for calcular o coeficiente de variação, tem que tomar cuidado aqui com esse S aqui, se for amostra, e com sigma, se for população. Tudo bem? Bom, vamos lá. Alguns comentários sobre ele. Ele geralmente é expresso em percentual, mas ele não é um percentual, tá? Ou seja, ele pode passar de 100%. Ok? Então, nesse exemplo aqui, ó, da altura dos alunos aqui, tá? Você vai ter, quem é o desvio padrão? 5. Quem é a média? 170. Então, quem é o coeficiente de variação da altura dos alunos dessa turma? 5 sobre 170. Ok? 5 sobre 170. Se, por exemplo, o desvio padrão fosse de 170, daria 170 por 170, que dá 1. A gente ia dizer que o coeficiente de variação é de 100%. Se o desvio padrão fosse de 85, ia ser 85 dividido por 170, ia dar 0,5. Você ia dizer que o coeficiente de variação é de 50%. Está entendendo? Se o desvio padrão fosse de 17, você ia ter 10% de CV. Ok? A gente geralmente interpreta ele em percentual, apesar dele não ser um percentual. Tá? Então, a gente multiplica por 100, né, e interpreta como percentual. Qual é a vantagem dele? Né? Ele apresenta a dispersão de moda relativa. Né? Em que sentido? Em relação à média. Ou seja, se você tiver uma variabilidade muito grande, tá, de uma população e uma outra variabilidade grande de outra população, como é que você faz para saber qual das duas populações varia mais? Então, por exemplo, né, deixa eu botar aqui no quadro. Vamos colocar aqui. Vamos chutar números aqui, tá? Imaginem que você pegue uma turma, tá? Uma turma de introdução à estatística, e você calcula o rendimento médio mensal de cada aluno. Quanto que essas pessoas recebem por mês, certo? E aí você tem a turma A e a turma B. Vamos imaginar que o desvio padrão da turma A, tá? O que significa isso? O quanto que varia em média, né? Em relação à média, o rendimento desses alunos. Vamos imaginar que na turma A, esse rendimento tem um desvio padrão de R$1.000. Como é que você interpreta isso aqui? Né? Você tem que pensar assim, tá bom, eu não sei a média da turma A, mas vamos imaginar que a turma A tem um salário médio lá de R$1.000. É um salário médio, tá? A média é R$1.000, não sei qual é. Eu sei que, em média, os alunos estão se distanciando dessa média R$1.000. Em média, certo? Tá entendendo? Essa é a medida de variabilidade. Vamos imaginar agora que a turma B tem um desvio padrão de 2.000. Qual das duas turmas tem maior variabilidade? A B. Tá. Você respondeu a B, né? O ponto é o seguinte, é isso que eu quero que vocês aprendam agora, tá? A gente não deveria ter certeza dessa resposta, tá? A gente só pode dizer que a turma B varia mais se a gente estiver comparando em relação à mesma média. Se a turma A e a turma B tiverem a mesma média de renda, tá? Se os alunos tiverem a mesma média, a turma B varia mais. Mas vamos imaginar o seguinte, imagine que a média da turma A e a média da turma B, vamos imaginar que a média da turma A é de 10.000. Não, tem uma ideia. É de 1.000.
certo? E vamos imaginar que a média da turma B é uma turma só de gente que ganha muito bem, tá? Vamos imaginar que a turma B é uma turma que só tem gente com muito dinheiro. Essas pessoas aqui ganham 1 milhão por mês. Imaginar essa situação aqui? Vamos pensar na turma A. A turma A tem média 1.000. E as pessoas têm um desvio padrão de 1.000. Ou seja, as rendas de cada indivíduo estão variando muito aqui. Com certeza vai ser comum ter alguém nessa turma A ganhando 2.000, ganhando 3.000, ganhando 4.000, ganhando nada, ganhando 500. É uma variação muito grande se você compara em relação à média. Agora vamos olhar aqui, ó. Na turma B, a média é 1 milhão e o desvio padrão é 2.000. Quer dizer que, em média, as pessoas só estão R$2.000 distantes disso aqui. Aí eu pergunto, uma população que todo mundo ganha ali por volta de 997 mil até 1.003.000, é uma população, vamos dizer assim, homogênea, parecida? O que você acha? Tem muita diferença entre essas pessoas da população B aqui? Dado que elas ganham 1 milhão, faz diferença esses 2.000 aqui, em média, para mais ou para menos? Em média. Tá? Aqui é um exemplo que eu estou tentando mostrar para vocês, que a população B, apesar de ter um desvio padrão maior, quando você divide 2.000 pela média, é muito pequena essa variação em relação à média. Enquanto que, no caso A, quando você divide o desvio padrão em relação à média, esse número dá muito maior do que no de baixo. Você tem uma variação relativa muito maior na população, na turma A, do que na turma B. Todo mundo entendeu isso? Sim. Né? É como se fosse isso, né? Pega os 50 caras mais ricos do mundo, né? E mexe na renda deles lá, colocando, em média, dando R$2.000 ou tirando R$2.000 em média de cada um deles. Não vai mudar nada a renda deles. Vão continuar ganhando a mesma coisa, certo? Agora, se você fizer isso numa população que tem média 1.000, e você subtrair ou somar constantes de forma que essa média dos desvios em relação à média seja de R$1.000, vai dar uma diferença absurda. Tá? Então, o coeficiente de variação, o que seria aqui? Né? O coeficiente de variação seria, o coeficiente de variação da população A seria 1.000 sobre 1.000. Ok? Então, ele daria 1, e a gente iria interpretá-lo como 100%. É 100% de variação em torno da média. Você multiplica por 100. Ok? Enquanto que o B, né, o B aqui, o coeficiente de variação, seria 2.000 dividido por 1 milhão. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, isso daqui, cortando os zeros aqui, é 2 por 1.000. Isso aqui dá 0,002, é isso? É, né? 0,02. Se você multiplicar isso aqui por 100, isso daqui vai dar 0,2%. Ok? Se eu não errei nenhuma bobeira aqui, é isso. Então, o coeficiente de variação da turma A é de 100%. O coeficiente de variação da turma B é de 0,2% em relação à média. Ou seja, ele tem uma variação relativa bem menor do que o de cima. Tá? E percebam que se aqui, ó, essa média fosse 500, por exemplo, se a média do primeiro fosse 500, o que ia acontecer aqui? Ia ficar 1.000 dividido por 500. Isso ia dar 2. Então, você teria um CV de 200%.
Então, teoricamente, não tem limite superior para o CV. Ele pode ser qualquer número, tá? De 0 a mais infinito. Mas ele é sempre positivo, tá? Ah, não, desculpem. Na verdade é o seguinte. Ele não é sempre positivo. É porque quando é negativo, a gente não costuma utilizar dessa maneira que está aqui, tá? Porque a gente costuma trabalhar, às vezes, com módulo, aí tem outras formas de mexer, mas geralmente a gente apresenta ele para medidas positivas, tá? Porque se você tivesse uma variável negativa aqui, né, isso aqui daria um número positivo para um negativo, daria negativo, tá? Mas aí não tem muito sentido a interpretação de percentual negativa. Então, ele não costuma ser definido para variáveis negativas, tá? Ou então as pessoas fazem um módulo de μ aqui embaixo, tá? Mas isso não vai ter no livro. Esse caso negativo não vai aparecer nos livros básicos, pelo menos. Tá bom? Todo mundo entendeu? Então, ele serve para isso, tá? Para a gente poder comparar. E aqui tem um exemplo que mostra bem isso, tá? Suponha que as receitas de vendas de carro em 2 concessionárias em um mês produzam as seguintes estatísticas em reais. Então, isso aqui é uma concessionária de carros e aqui é outra concessionária de carros. Essa concessionária de carros, tá, vende por mês, em média, 3.250.000 reais. É quanto que ela consegue aqui de receita, né? De vendas. E a concessionária B, 570 mil apenas. Ela tem uma receita bem menor. Quando você olha os desvios padrões, qual é a impressão que passa aqui? De que a concessionária A tem maior variabilidade que a concessionária B, certo? Em termos absolutos, isso é verdade. Mas em termos relativos, isso não é verdade. Porque em termos relativos, a concessionária B, se você dividiu 399 mil por 570 mil, isso dá 0,7. Ou seja, uma variação, aqui um coeficiente de variação de 70% mais ou menos. Enquanto que essa aqui de cima, se você dividisse 1.625.000 por esse 3.250.000, dá exatamente 0,5. Ou seja, um CV de 50%. Então, nessa análise aqui, a gente diria que a concessionária A tem a maior dispersão absoluta. Mas se a gente quiser saber qual das 2 concessionárias que varia mais, a nossa conclusão é de que a concessionária B tem a maior variação relativa, porque ela tem um CV maior do que o da concessionária A. A B tem um maior valor de CV do que da concessionária A. Ok? Todo mundo entendeu isso aqui? Onde que vai aparecer isso aqui? Eu já vou avisando vocês. Se eu pedir, se qualquer pessoa perguntar para você qual é a população que varia mais, você sempre tem que olhar o CV. Tá legal? Quando é que você não vai olhar o CV? Quando a média for igual. Se as 2 populações tiverem a mesma média, você não precisa olhar o CV. Tá? É só comparar o desvio padrão. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Professor, Oi, uma dúvida. diga. Tem algum sentido usar esse raciocínio para séries, tipo o desvio padrão médio, acumular em séries, tipo mensais, tipo, se for uma empresa, igual você deu o exemplo da concessionária, eu pensar em um desvio padrão médio e a Então, média todo mês? isso daqui, na verdade, já é algo médio, né? Porque o que Sim. acontece? Esse dado aqui, ó, tá? Aqui está escrito em um mês, mas é em um mês genérico, tá? Esse 3.250.000 é a média ao longo de vários meses. Você tem uma série histórica e calculou a média e o desvio padrão. Certo? Então, isso aqui já é a média histórica. Agora, se, por exemplo, você poderia dizer assim para mim, a média diária, né? Se você pegasse assim, num mês eu tenho 30 dias. Quanto que eu vendi nesses 30 dias? E calcula a média e o desvio padrão.
Aí, no mês seguinte, eu tenho uma nova média, um novo desvio padrão. No outro mês, uma nova média, um novo desvio padrão. Poderia ter isso. Poderia monitorar esse tipo de coisa. Tá? Eu teria uma série de CVs. Eu teria um acompanhamento mensal de CVs variando, porque eles estão medindo essas variações diárias, né? Daria para se pensar em algo assim de série, mas isso aqui já é uma média de uma série. Esse A e esse B aqui já são a média de uma série. Ok? Você acompanharia a regularidade, então, né? Se fizesse um gráfico só dos CVs acumulados, né? Mas aí tem que ser sempre em série acumulado. Eu não posso pegar um desvio padrão médio. Não precisa ser acumulado, não. Você pode ter isso aqui, ó. Você pode colocar aqui ó, o tempo, certo? E você pode fazer um gráfico, por exemplo, da média. Aí tem aqui, mês 1, tá? Aí mês 2, mês 3, mês 4, e assim por diante. Aqui estão os meses. E você pode colocar aqui a concessionária A, né? Variando aqui a média. E aí você tem a concessionária B, né? A concessionária B vende menos, né? Então, sei lá, você vai ter uma coisa assim. Você pode fazer a mesma coisa, ao invés de utilizar o sigma, né? Você poderia ter isso aqui, por exemplo, para os CVs. Ok? E comparar. Então, se acontecesse isso daqui, ó, né? Vamos imaginar que teve um mês aqui que desceu e essa daqui subiu. Aí você vai pensar, pô, o que aconteceu aqui, né? Nesse mês aqui, o CV subiu muito, se você estivesse acompanhando, como eu falei, mensal, né? Considerando que essa primeira medição aqui foi dos 30 primeiros dias, né? Depois aqui dos outros 30 dias. E aí você pode concluir, pô, teve alguma variação muito grande aqui nessa concessionária, nesse mês aqui, a variabilidade foi muito grande ao longo dos dias, do tipo assim, teve alguns dias que não vendeu nada e teve dias que vendeu a loja inteira. Alguma coisa aconteceu. E a loja B, que costumava ter uma variação maior, aqui eu já troquei quem é B, o que importa é a azul. A azul teve alguma coisa que fez com que reduzisse. Ou não vendeu nada ao longo do mês, ou todos os dias vendeu a mesma coisa. Teve pouca variabilidade ao longo dos dias, entende? Aí caiu. Você pode fazer monitoramentos desse tipo aqui. Tá? Entendi. O que eu pensei também é que ele reflete a realidade, mais a realidade da variação, né? E ele dá uma certa suavizada, tá errado eu pensar assim, né? Porque se eu olhar assim, um mês muito bom, né? Aí o cara coloca a média aí, vendi o dobro, né? Do mês passado, mas em relação ao desvio padrão, se eu fizer um CV, pelo CV, talvez não vai dar o gráfico não vai dar aquele pulo tão grande, né? Sim, assim, quando você compara em relação ao desvio padrão, realmente pode dar esses enganos, mas a ideia de suavizar não é bem essa, tá? Tá. Toda média sempre suaviza o que está acontecendo. Então, a média mensal é um número que está suavizando o que acontece em cada um dos dias, né? É igual o Covid agora, né? Quando a gente fala da média móvel, está suavizando. A própria média do Brasil, se alguém pegasse um número, né, e dissesse assim, tem tantos estados que está subindo, tantos que estão descendo, em média você suaviza tudo isso, né? Mas, em geral, quando a gente fala de suavizar, não é muito nesse sentido aqui. Aqui os dados estariam brutos mesmo, tá? A suavização é você faz algum tipo de média entre valores para tentar pegar uma tendência, tá? Então, é bem aquela ideia lá do Covid, né? Então, o que seria um gráfico suavizado? Tá? Deixa eu só botar aqui rapidinho. Se você tem um gráfico que as variações originais, né, são assim, você poderia calcular uma média aqui que fizesse assim, né? Que desse uma ideia aqui de comportamento para a gente suavizar, certo? Então, você poderia dizer assim, tem essas variações aqui extremas, né? Mas o comportamento médio suavizado é a linha azul, o que está acontecendo. Não seria bem isso aqui ficou muito alto, né? Esse finalzinho aqui seria mais alto. Mas é um pouquinho diferente a ideia. O que eu estou apresentando aqui
tá? Não é suavizado, seria equivalente à vermelha, tá? Mas você pode fazer alguma conta aqui que suavize essas coisas para pegar o padrão, certo? Entendi. E lá tem uma matéria chamada controle estatístico de qualidade, né? Que você aprende a fazer coisas desse tipo aqui, ó. Você monitora, você pode monitorar ao longo do tempo, você pode monitorar, você calcula limites de segurança. E aí você vai monitorando seu processo. Isso. Se ele fizer isso aqui, ó, ele ultrapassou o limite de segurança. E aí significa que você tem que intervir. Entende? Então, como que você calcula esses limites superior e inferior aqui? Para poder controlar uma produção, por exemplo. Tá? Isso aqui é produção de qualquer tipo, tá? Isso aqui pode ser número de clientes atendidos numa loja, número de clientes insatisfeitos, número de processos que você conseguiu despachar no mês, que um setor despachou no mês, número de carros produzidos por mês, número de itens defeituosos que você tem para cada lote que você vende. Várias coisas você pode monitorar assim e usa controle estatístico de qualidade ou controle estatístico de processo, né, da engenharia de produção, que usa técnicas de estatística para fazer esse tipo de controle aqui, ó, tá? Tem bastante coisa dessa área. Ok? Legal. Obrigado. Seguinte, fechamos aqui esse slide e acabamos com essas medidas de dispersão. Então, só relembrando, a gente aprendeu, tá, medidas de tendência central, tá? Ou de posição. A gente aprendeu média, moda, mediana, tá? E os quantis, que a gente aprendeu, os quartis, né? Os decis, os percentis, tudo isso eram medidas de posição ou de tendência central. Depois, a gente aprendeu medidas de variabilidade ou de dispersão. Aí a gente aprendeu a amplitude interquartílica, o desvio médio, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Essas foram as medidas que a gente aprendeu até agora. A lista 1, tá, foi da matéria inicial até o final das medidas de posição. A lista 2, ela vem falar de medidas de dispersão, certo? E agora a gente vai entrar, então, num outro tópico, que é chamado simetria e box plot, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho disso a partir de agora. Deixa eu ver, são 9:03. Então, vamos lá. O que é a simetria de uma distribuição, tá? Ela ainda está naquela parte de estudar a forma de uma distribuição. Quando você olha uma distribuição, o que significa isso? É você pegar seus dados, tá? E fazer um histograma deles. Okay? Você olha lá, você vê uma tabela ou um histograma deles, a forma da distribuição. Tá? O que é uma distribuição simétrica? É quando os pontos que se encontram equidistantes a uma medida de posição central qualquer apresentam a mesma frequência. É meio difícil isso aqui. A melhor definição de simetria é uma definição matemática. Tá? Eu vou até apresentar para vocês o que ela é, e ela vai aparecer depois em probabilidade. Mas, em termos aqui de estatística descritiva, é basicamente essa noção que você tem que guardar na sua cabeça. Olhando da maneira que está escrito aqui, é difícil interpretar, mas eu vou dar um exemplo, e com esse exemplo vocês vão entender bem o que significa essa definição que eu coloquei aqui. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte, é um exemplo hipotético, tá? Não são dados reais. Suponha que o tamanho dos parafusos produzidos por uma fábrica se distribua, esquece-se normalmente aqui, tá? Mas ele se distribua de uma forma bem regular, em torno de 5 centímetros, com um desvio padrão de 0,1 centímetros, tá? E que você resolve analisar uma amostra de 100 mil parafusos. Ou seja, você tem 100 mil parafusos, você sabe que eles são produzidos a partir de um processo que, em média, gera parafusos com média de 5 centímetros e com desvio padrão de 0,1 centímetros. Tá? E aí você pega e faz um histograma. Olha o que acontece com o seu histograma. Seu histograma dá exatamente isso daqui. Ó. Aqui está a densidade, né? Lembrando,
Então, a área dessa figura aqui é 1, certo? E você olha para esse comportamento aqui. Ó. Vocês percebem que você tem como lugar mais alto aqui exatamente a média? Tem aqui uma pequena variação, mas é do desenho, tá? A altura máxima aqui está sendo, se eu pegar no meio aqui, bem no 5, tá? Está no máximo. E depois você tem, à medida que você se distancia da média, ou seja, se eu andar aqui, né? Aqui é 5,2, aqui tem 1, 2, 3, tem 4 pedaços aqui. Então, aqui é o 5,5, né? Vejam que até o 5,5 não, até o 5,1. Vejam que até o 5,1 a altura está aqui, ó. E olha o que acontece quando eu olho para o outro lado, até o 4,9. Está na mesma altura, certo? Então, o que eu estou dizendo aqui, ó? Os pontos que se encontram equidistantes a uma medida de posição central apresentam a mesma frequência, certo? Então, lembrando, né, a densidade, isso aqui não é frequência, mas ela tem uma relação com frequência, né? O histograma nada mais é do que as frequências relativas divididas pela amplitude das classes. Então, a gente sabe que essas alturas aqui têm relação com frequências. Quanto mais alta a altura aqui, significa que eu tenho mais frequências observadas. Vejam que ela está simétrica em torno do 5. É como se você tivesse uma distribuição espelhada em torno do 5, né? Do 5 para cima e do 5 para baixo, elas são iguais, só que apenas espelhadas. Ok? Quando você tem esse comportamento aqui, a gente fala que tem uma simetria perfeita. Tá? O que seria isso matematicamente? Só para vocês terem uma noção, tá? Seria você imaginar aquilo ali não como barrinhas, mas como uma função. Imaginem uma função que está centrada num ponto A. E aqui está x, e aqui está f de x. Imaginaram isso daqui? Como é que você sabe se essa distribuição é simétrica? Se f de x mais a é igual a f de x menos a. Ok? Ou seja, se você somar aqui, né, uma constantezinha aqui, esse aqui é o a mais uma constante k, e aqui é o ponto a menos uma constante k. Eles têm que ter o mesmo valor da f. Aqui. Esse ponto aqui, ó, tem que ser igual. A altura do A menos K e a altura do A mais K tem que estar igualzinho. Então, ela é simétrica. Não importa o K que eu pegue, sempre vai dar na mesma altura. Meu desenho não deu na mesma altura aqui porque está tudo torto. Mas a ideia é mais ou menos essa daqui. F de x mais A é igual a F de x menos A. Certo? Essa é a noção matemática. Então, a tradução disso para a estatística descritiva é olhar para coisas desse tipo aqui, ó, com barrinhas. Então, a altura dessa barra aqui tem que ser igual à altura dessa barra aqui, ó, tá? Porque elas estão equidistantes em relação ao 5. Todo mundo entendeu essa noção de simetria? Tudo bem? Posso avançar? Não se preocupem, tá? Que vocês, em geral, não vão dizer se uma coisa é simétrica ou não só de olho. Vocês vão ter uma estatística para isso, tá? Vocês vão ter um número, um coeficiente estatístico que vai dar para vocês o grau de simetria de uma distribuição, tá? Então, aqui, ó, o que acontece? A grande questão para a gente é quando a sua distribuição não é simétrica, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, as distribuições obtidas de dados reais dificilmente serão perfeitamente simétricas em relação à medida de posição central. Em geral, a gente vai ter ou uma cauda do lado esquerdo ou uma cauda do lado direito mais longa do que a outra, tá? Então, o que significa isso, né? Significa que quando você fizer o seu histograma, tá? É muito comum que ele tenha comportamentos desse tipo assim, ó. Certo? Claramente, essa distribuição aqui não é simétrica, né?
o que a gente está falando aqui de cauda, né? Quando eu falo de cauda de distribuição, eu estou falando dessa cauda e dessa cauda. Você vê que essa cauda da esquerda é bem mais curta que essa cauda da direita, certo? Então, esse tipo de coisa aqui, ó, me indica desvios em relação à simetria. Todo mundo entendeu? Tá? Um parênteses aqui, só para vocês não pensarem que simetria tem que sempre ter aquela forma de sino ali, tá? Se você tiver um histograma que seja assim, ó, ele é simétrico. Ok? Se seus histogramas tiverem todas barrinhas com a mesma altura, ele é perfeitamente simétrico. Tá? Porque aqui na esquerda é igualzinho na direita. Se você pegar aqui o centro de gravidade, por exemplo, vai parecer que são dois retângulos espelhados. Tá? Tudo bem? Então, não guardem na cabeça que tem que ser esse formato bonitinho que está ali. Pode ser assim também, ó. Vamos imaginar que seja assim. Imagina que o histograma de vocês deu exatamente assim. Uma coisa assim. Isso aqui também é simétrico, certo? Tirando as dificuldades do meu desenho aqui, isso aqui é simétrico, tá? É que a maioria das medidas que vocês vão trabalhar na vida de vocês vai acabar sendo ou assim, ou assim, ou assim. Ok? Isso é o mais comum de aparecer, tá? Mas lembrem que vai acontecer isso aqui também, vai acontecer isso aqui também, tá? Então guardem que o que importa é olhar essas caudas, tá? A cauda é um indicador da direção da assimetria. Você procurar a cauda mais longa vai dar para você uma indicação da assimetria. Ok? Então, o que é cauda mais longa? Aqui, né? Qual é a cauda mais longa? É a da direita aqui, ó, em relação à da esquerda. Tudo bem? Essa é a cauda mais longa. Então, vamos lá. Tipos de assimetria, tá? Tudo que eu vou apresentar agora aqui é assumindo que a distribuição dos dados é unimodal. O que significa unimodal? Alguém lembra? O que é unimodal? Tem uma moda só. Uma moda só, tá? O que significa isso? Se você tiver uma distribuição desse tipo assim, ó, ok? Algo que tenha duas modas. Aqui tem uma moda e aqui tem outra moda. Se você tiver coisas assim, os coeficientes não vão funcionar. Os que eu vou apresentar aqui para vocês. Tá legal? Então, vamos assumir que a gente não está interessado nisso. Estamos interessados apenas em distribuições que têm uma moda apenas. Certo? Tá legal? Então, vamos lá. Presumindo que a distribuição é unimodal, a gente vai ter essas três situações aqui. Se a cauda mais longa ficar à direita, dizemos que a distribuição possui assimetria positiva ou à direita. Eu já comento isso aqui, tá? Se a cauda mais longa for à esquerda, dizemos que a distribuição possui assimetria negativa ou à esquerda. E se a distribuição dos dados for perfeitamente simétrica, a gente vai dizer que ela é simétrica, certo? Não tem assimetria. E aí eu vou comentar agora dessas questões aqui de média, moda e mediano. Então, vamos lá para o quadro. Eu só quero assim deixar claro que sempre que eu faço um desenho desse tipo aqui, ó, na mente de vocês é para imaginar um histograma, tá? Vocês imaginem as barrinhas, ok? Porque toda hora eu vou fazer isso e eu quero que vocês imaginem as barrinhas aqui, ok? Vocês vão imaginar isso aqui na mente de vocês. Mas o que importa para mim é a forma. Tá legal? Então, vamos lá.
Vamos pensar nessa situação aqui. Ó. Vamos imaginar essa distribuição aqui, tá? Vamos imaginar que essa cauda... Qual é a cauda mais longa aqui? Esse aqui é a densidade. Aqui é uma variável x qualquer. E aqui é o histograma. A cauda mais longa, todo mundo concorda comigo que a cauda mais longa é a da direita em relação à da esquerda? A cauda mais longa é a da direita. Então, você vai dizer aqui, ó, que tem assimetria à direita, tá? Ou ela como eu botei aqui, né? A gente fala que ela tem assimetria positiva. Por que positiva? Tá? Então, à direita ou positiva. Positiva. Por que positiva? Vamos pensar aqui. Onde está a moda dessa distribuição? A moda de uma distribuição sempre vai ser o ponto mais alto aqui. Ó. É o ponto que tem a maior frequência. Este daqui é a moda. Certo? Tudo bem até aqui? O que representa a mediana? Né? A mediana é o ponto que separa 50% das observações abaixo dela e 50% acima. Como um histograma tem área 1, qual é o ponto aqui que divide 50% da área? Esse ponto, o ponto que divide 50% da área dessa figura, é maior ou menor que a moda? O que vocês acham? A mediana vai estar do lado direito da moda ou do lado esquerdo da moda? O ponto que separa metade da área vai estar à direita ou à esquerda? O que vocês acham? É maior ou menor do que a moda? À direita da moda? À direita. À direita. Tá? Ele vai estar à direita porque a divisão aqui da área, para dar mais ou menos 50%, provavelmente vai ser uma coisa mais ou menos aqui assim. Estou chutando, tá? Aqui assim, provavelmente eu tenha 50% da área à esquerda e 50% à direita. Agora, o que acontece? Vocês lembram que a média é muito afetada por valores extremos? Vocês lembram disso? A mediana não é afetada por valores extremos. O que vocês acham? Aqui nesse tipo de distribuição, tem valores extremos? Tem valores discrepantes, muito grandes ou muito pequenos? Sim. Sim. Onde eles estão? Eles estão aqui, ó, lá na cauda, concordam? São os valores extremos da distribuição, são os valores de x que são muito altos. O que eles vão fazer com a média? Eles vão fazer a média crescer. A média vai ser influenciada por esses valores. Tá? Lembrem também daquela noção de centro de gravidade. Se você vai colocar o dedo aqui para equilibrar essa figura, apesar da mediana representar metade da área para a esquerda e metade para a direita, o fato de ter uma cauda muito grande para a direita faz com que essa figura caia para a direita. Você acaba tendo que colocar a média aqui em uma posição um pouco mais para a direita, tá? Para poder dizer que é o centro de gravidade dessa figura. Okay? É uma medida central. A média é influenciada. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Sempre que você tiver uma assimetria à direita, você vai ter essa relação que a gente acabou de encontrar aqui. A moda vai ser menor que a mediana, que vai ser menor do que a média. Todo mundo entendeu? Tudo bem? Sim. Uma pergunta. O que vocês acham? Sim, professor. O rendimento médio das famílias brasileiras. Vocês acham que ela é simétrica
essa distribuição, se você fizesse um histograma, ou ela tem assimetria positiva? O que vocês acham? Assimetria positiva, certo? Provavelmente você vai ter algumas famílias com rendimento bem extremo lá na direita, né? Vai acabar tendo uma cauda pesada, que a gente fala, uma cauda longa para a direita, tá? Então, vamos imaginar que você é uma pessoa que quer mostrar que o seu país tem um rendimento das famílias bem alto. Você é um cara que trabalha com propaganda. Qual é a estatística, qual é a medida de tendência central que você vai apresentar para a população? A mediana ou a média? A média? A média, certo? A média, porque a média é influenciada pelos valores extremos. Você vai passar uma ideia para as pessoas de que a média, como a média é mais alta, né, vai dar um número mais bonito para as pessoas. A mediana você já sabe que é mais baixa, ok? Não tem por que você mostrar a mediana se você quer valorizar a sua distribuição. É crime fazer isso? É errado fazer isso? Não. Isso é estatística, ok? A média é influenciada por valores extremos, então a média é maior que a mediana. Então, sempre que você pegar uma distribuição, uma variável que medir alguma coisa que tenha assimetria positiva, guarde isso na cabeça. A média vai estar influenciada por valores extremos. Provavelmente a mediana é mais baixa. Então, se você perguntar qual é a mediana, você vai descobrir o ponto que está separando 50% da população abaixo daquele valor e 50% acima. E provavelmente, né, se a distribuição for comportada como essa daqui, a maioria das pessoas ganha menos ainda do que a mediana. Certo? Porque o valor mais frequente, né, é mais baixo. Certo? Então, isso aqui já é uma coisa para vocês pensarem. Quando vocês leem uma notícia, alguma coisa, se você escutar assim, pô, um país muito pobre tem uma renda per capita, tá? Ruim, baixa, certo? A renda per capita, ou PIB per capita, ou seja lá o que for. Se você pegar a renda média de um país bem pobre, tá? Se você achar baixa a renda média de um país bem pobre, você achar baixa, não tenha dúvida que a população está muito pior do que você pensa. Porque se a média já é baixa, você imagina a mediana. Você imagina a moda. Ok? É diferente de você pegar a média lá na Suécia, certo? A média lá na Suécia, na Noruega, né? na Dinamarca, com certeza tem muito menos assimetria, a distribuição da renda das pessoas naqueles países do que em países menos desenvolvidos, né? Ou países que têm muita desigualdade, tá? Claro, se você pegar um país que é extremamente pobre e não tem desigualdade nenhuma, todo mundo é pobre, ok, não vai fazer diferença pegar a média, a moda, a mediana. Mas, em geral, você tem muita desigualdade em países mais pobres. Então, várias medidas socioeconômicas têm esse comportamento assimétrico aqui, com a simetria à direita, certo? Então, isso aqui já é uma primeira coisa que as pessoas não pensam muito de, pô, quando é que eu uso média, moda e mediana? Aqui tem um bom exemplo, tá? Se você quer mostrar o que você quer mostrar dessa distribuição. A média aqui significa que ela é falsa? Não, não significa que ela é falsa. Mas se você guarda na sua cabeça aquela noção de pegar um número que representa a maioria das pessoas, você tem que ir na moda. Se você quer apresentar para as pessoas um número que é, pô, metade das pessoas ganha até esse número, apresenta a mediana. Porque numa distribuição assimétrica vai fazer muita diferença esses três números aqui. Certo? No Brasil hoje, a gente tem isso aqui. A gente tem a média maior que mediana, maior que moda. Se você pegar, por exemplo, o rendimento médio mensal das famílias brasileiras, ele é assim. Não quer dizer que tem esse formato exato aqui, mas ela tem essa característica aqui. A média é maior que a mediana, que é maior que a moda. Ok? Todo mundo entendeu? Foi, pessoal? Sim.
Então, vamos olhar outra agora. Ok. Vamos olhar agora uma distribuição que seja assim, né? Imagine uma distribuição assim, tá? Pode acontecer. Você ter uma variável, né, em que você tem uma certa desigualdade, mas é mais ou menos assim. Imagine um país que praticamente erradicou, erradicou não vamos pensar em erradicou. Vamos imaginar que isso aqui seja uma variável que mede o percentual de coleta de lixo dos municípios, tá? Um país como o Brasil, que tem mais de 5.500 municípios, tá? Vamos imaginar, eu não sei se vai dar isso aqui, tá? Eu estou chutando aqui, mas se você pegasse um país que tivesse a mesma quantidade de municípios que o Brasil, 5.000 e mais de 5.500, e imagina que a maioria dos municípios, tá, que estão nos grandes centros, nos centros urbanos, tá, vamos imaginar que a maioria deles tem um percentual de coleta de lixo elevado. Mas você tem algumas regiões desse país que são que esse percentual de coleta é muito baixo. Você vai ter um comportamento como esse. Eu não estou dizendo que no Brasil é assim, tá? Pode ser que no Brasil seja igualzinho de cima ali. A maioria dos municípios com baixa coleta, tá? Mas vamos assumir aqui um país que tem a maioria dos seus municípios sanados em relação a isso, mas tenham alguns que têm um percentual bem baixo lá, uma medida muito baixa, tá? Isso aqui vale para muita coisa, isso aqui pode valer para outras medidas que não fossem um percentual, né? Pode ser algum índice de qualidade de vida, e você tem um país que tem algumas regiões remotas que são menos desenvolvidas. Você vai ter esse comportamento aqui, tá? Esse caso aqui é um caso em que você tem assimetria negativa ou à esquerda. Tá? Dá no mesmo falar negativa ou à esquerda. Uma coisa, tá, que é muito comum para vocês não errarem. Percebam que quando você olha para isso aqui a primeira vez, na minha mente, quando eu vi a primeira vez isso aqui, eu olhava para isso aqui e pensava, não, a simetria aqui é à direita. Por que eu pensava isso? Porque eu pensava, parece que isso aqui era uma distribuição simétrica que tomou um tapa aqui e foi para a direita. Não parece? Uma distribuição que era perfeitinha simétrica, em formato de sino, e ela caiu para a direita. Não parece um negócio assim? Eu tinha essa sensação, mas vocês apaguem isso da mente, tá? A assimetria é definida pela cauda mais longa, em geral. A pergunta é, para onde a cauda mais longa está apontando? Está apontando para a esquerda, aqui, ó, tá? Então, ela é... E por que ela é negativa, né? Aqui vai ter aquela mesma ideia que a gente tinha visto antes. Onde está a moda, né? A moda está exatamente aqui. Onde está a mediana? Nessa distribuição aqui, talvez a mediana esteja aqui. E onde está a média? Sei lá, talvez aqui. Ok? Talvez a média tenha puxado um pouquinho demais, mas a ideia básica aqui é que você tem, nesse caso, né, média menor que mediana menor que moda, certo? Se isso aqui fosse alguma medida de algo bom, certo? Imagina isso aqui é algo bom, e você quer mostrar para as pessoas que essa variável assume valores bons no seu país. Você não deveria falar da média. A média aqui te prejudica, ela puxa para baixo, se isso aqui fosse algo bom. Você deveria preferir a mediana ou a moda, certo? Todo mundo entendeu? A ideia aqui da simetria negativa. E, por fim, a gente tem o caso, né, mais intuitivo de todos aqui, que é se a sua distribuição é simétrica. Aqui é a densidade. Nesse caso aqui, ó, a gente tem que a média é igual à mediana, que é igual à moda. Essa é uma distribuição simétrica.
Ok? Numa distribuição simétrica, tanto faz, se ela for unimodal, tanto faz você falar a média, a mediana ou a moda. As três coisas vão representar, vai ser o mesmo valor que vai representar as três coisas. Ok? Voltando aqui para os slides, é o que está escrito aqui. Ó. Assimetria positiva. Média maior que mediana, maior que moda. Assimetria negativa. Moda maior que mediana, maior que média. E simetria perfeita, as três iguais. Todo mundo entendeu? Sim. Beleza. Alguém riu ali de tomar um tapa. Foi a primeira coisa que eu pensei na minha vida quando eu olhei para isso, né? Foi pensar na distribuição tomando um tabefe indo para a direita ou para a esquerda. Leva um tempo para você desconstruir essa ideia depois que você pensa ela, tá? Então, a primeira vez que eu vi isso aqui, eu não tive essa intuição. Eu apenas olhei algo como isso que está escrito aqui. Ó. A simetria positiva dá isso. A simetria negativa é isso. E tinha o desenho da distribuição. Tá? E na minha mente não fazia sentido os desenhos, né? Mas enfim. Bom, então aqui no slide tem a simetria à direita, tá? Um exemplo aqui, com dados. A simetria à esquerda, né? E a assimétrica era aquela primeira que estava lá atrás. Ok? Beleza? Então, agora, nesse finzinho, eu vou apresentar para vocês, eu não vou falar de curtose hoje, eu vou falar isso na próxima aula, tá? Eu vou falar o seguinte, tá bom, eu já sei que tem uma medida de assimetria. Ok, eu já sei que existe assimetria. Como que eu quantifico a assimetria? Tá? Então, para eu quantificar a assimetria, eu tenho que usar algum coeficiente que meça o quão longe eu estou da simetria. E tem várias maneiras de fazer isso. E eu vou apresentar apenas um coeficiente para vocês. Tá? Tem vários na literatura. Cada um tem vantagens e desvantagens. Eu vou apresentar o coeficiente de assimetria de Pearson. Tá? Que é esse aqui, ó, Mi3 sobre Sigma 3. Tá? O que é esse Mi3 sobre Sigma 3? Nada mais é do que esse sigma que está aqui embaixo é o desvio padrão, certo? Você vai calcular o desvio padrão dos dados e elevar ao cubo, certo? Ou seja, você calcula a variância, tira a raiz quadrada e eleva ao cubo. E o que é o numerador dele? O numerador dele, olhem só, veja se vocês conseguem ler isso aqui para mim e me dizer o que está escrito aqui. Alguém consegue interpretar isso aqui para mim? Isso é uma média. É uma média do quê? Alguém consegue interpretar para mim esse Mi3 aí? Lembra que a gente interpretava, por exemplo, o desvio padrão, a variância, como a média? Eu escrevi um textinho no quadro. Alguém consegue escrever para mim o que seria a interpretação desse somatório de xi menos mi ao cubo sobre n? Se fosse escrever isso com palavras, não com números e letras, né? Só com palavras. Como que seria? Alguém se arrisca? Professor, Oi? média das distâncias cúbicas em relação à média? Perfeito. Perfeito. Tá? Eu falaria desvios ao invés de distância, mas é exatamente isso. Tá? É a mesma noção. Isso aqui é a média dos desvios cúbicos em relação à média. Lembra, o que era a variância, né? Era a média dos desvios quadráticos em relação à média. Esse aqui é a média dos desvios cúbicos em relação à média. Tá? Por que alguém vai usar uma medida desse tipo aqui? Tá? Eu vou tentar só dar a intuição disso para vocês, para mostrar do coeficiente, depois a gente vai para esse slide aqui, que é o que interpreta ele, e aí acabou a aula de hoje. Tá? Então, deixa eu ir para o quadro, só para mostrar para vocês aqui. Vamos imaginar que você quer calcular essa medida de assimetria. Tá? Olhem para cá. Se você quer calcular assimetria,
você quer saber se essa cauda da direita é igual à cauda da esquerda. Concordam? É mais ou menos isso que você está fazendo. A cauda da direita e a cauda da esquerda. Então, por exemplo, aqui, né? Qual que tem o peso maior, né? Se você pegar aqui a distribuição, o lado esquerdo dela tem uma cauda bem longa, né? O lado direito tem uma cauda mais curta. Então, qual é a noção que a gente está fazendo aqui? Você vai pegar cada x, cada xi, cada observação, e vai subtrair da média. Se você fizer a média disso daqui, a gente já sabe o que acontece. O que acontece se a gente fizer essa conta aqui? Quanto dá essa conta? Zero. Zero. Lembrem? A média dos desvios em relação à média é sempre zero. Muito bem. Tá? Aí o que acontece? Isso aqui não é uma medida de dispersão, porque ela é sempre zero. A gente sabe que se elevar isso aqui ao quadrado, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar todas as observações que estão acima da média e vou elevar ao quadrado. As que estão abaixo da média, eu vou elevar ao quadrado. E vou fazer a média disso. Eu vou pegar uma média de distâncias em relação à média, só que na escala quadrática, elevando cada uma delas ao quadrado, certo? Qual é o problema disso aqui? Sempre que eu tiver uma observação acima da média, esse termo aqui é positivo. Elevando ao quadrado fica positivo. Quando eu tiver uma observação abaixo da média, esse termo é negativo. Mas ao colocar ao quadrado, ele vira positivo também. Então, eu perco a noção de quem estava abaixo e quem estava acima da média. Eu só anoto o desvio em relação à média. Certo? Agora, o que acontece quando eu faço isso daqui, ó? 3. Imaginem o seguinte. Imaginem que a sua distribuição tem esse comportamento aqui, ó. Vamos olhar esse comportamento aqui. Imaginaram? Se a sua distribuição tem esse comportamento aqui, você concorda comigo que você vai ter valores extremos pequenos? Os valores extremos são pequenos ou são grandes aqui? Vocês estão vendo que os extremos são pequenos? Sim. Tudo bem? Quando você olha essa distribuição aqui, os valores extremos são grandes. Certo? Então, vamos pensar numa assimetria negativa primeiro. Uma assimetria negativa. Os extremos são grandes. Então, vamos olhar para cá. Isso aqui é uma média, certo? Isso aqui é uma média. Quais vão ser os maiores desvios que eu vou encontrar aqui? Os positivos ou os negativos? Se eu tiver assimetria negativa ou assimetria à esquerda. O maior desvio de todos que eu vou ter aqui é positivo ou negativo? Negativo. Todo mundo consegue enxergar que é negativo? Por que é negativo? Porque os valores extremos são baixos. Os valores extremos estão lá na cauda da esquerda. Eles estão bem abaixo da média. Então, os meus xis mais extremos vão ser abaixo, bem abaixo da média. O que acontece se eu pegar um número e elevo ele ao cubo? Ele fica muito grande. Todo mundo concorda? Se eu pegar um número grande e elevar ao cubo, ele fica muito grande. E ele mantém o sinal. Certo? Então, o que vai acontecer nessa conta aqui? Eu vou ter alguns desvios negativos e alguns desvios positivos. Só que os maiores desvios vão ser os negativos em relação aos positivos. Eu vou elevar eles ao cubo, que mantém o sinal. Então, o que vai acontecer nessa conta? Eu vou ter números negativos bem maiores do que os números positivos, quando eu for fazer essa média. Então, vai ser uma média de números positivos e negativos, onde os negativos vão ser muito maiores do que os positivos. Então, essa medida aqui
ela vai dar negativa. Todo mundo conseguiu enxergar isso? Se a gente tiver aqui, né, a simetria negativa, ou à esquerda. Conseguiram enxergar isso? E o mesmo raciocínio eu tenho, né, se eu fizer essa conta, né, pensando agora na assimetria positiva, né? Se eu pensar na assimetria positiva, os meus valores extremos são todos grandes, são todos positivos, né? Bem grandes. Então, quando eu pegar um número muito grande e subtrair da média, ele vai continuar grande e positivo. Elevado ao cubo continua positivo e bem grande. Enquanto que os valores de xi que estão abaixo da média não são tão distantes assim, porque os extremos estão do lado direito, não do lado esquerdo. Então, isso aqui vai ser uma média de números positivos e negativos, onde os positivos são muito grandes. Então, isso daqui vai tender a dar um número positivo se eu tiver a simetria positiva ou à direita. Ok? Todo mundo entendeu essa intuição que eu dei aqui? De por que ele vai ficar mais positivo ou mais negativo? Essa conta aqui, nos desvios cúbicos? Sim. Tudo bem? Então, vamos olhar para cá. Esse denominador aqui pode ser negativo? Sigma elevado ao cubo pode ser negativo? Esse sigma elevado ao cubo, o denominador, pode ser negativo, sim ou não? Não. Por que ele não pode ser negativo? Porque ele é o desvio padrão elevado ao cubo. O desvio padrão é sempre positivo. Eu estava falando antes desse Mi3 aqui, ó, que é o numerador. Então, o que significa isso? Esse α3, tá? Se você tiver assimetria negativa, o Mi3 vai dar negativo, dividido por uma constante, ele vai dar negativo, uma constante positiva, vai dar negativo. Se eu tiver uma assimetria positiva, o Mi3 vai dar positivo, tá? E o sigma 3 é sempre positivo. Então, o alfa 3 vai dar positivo. Ou seja, o meu coeficiente de assimetria de Pearson vai manter essa relação. Valores positivos indicam assimetria positiva. Valores negativos indicam assimetria negativa. Tá? É um lado e o outro. E por que eu estou dividindo por sigma elevado ao cubo? Tá? Por que eu estou fazendo isso? Tá? É uma maneira de padronizar e de reduzir o meu valor da unidade aqui. Ó. Olha o que acontece. Esse Mi3 aqui, ó, se o meu x estivesse na escala na unidade de centímetros, o Mi3 seria em quê? Seria centímetros cúbicos. Todo mundo concorda? Se isso aqui fosse em desvios, né, em centímetros elevado ao cubo, você teria centímetros cúbicos. Isso aqui é um número que está sendo elevado ao cubo. Tá? Como é que eu faço para isso voltar para uma escala que não seja mais ao cubo? Tá? Eu teria que ou tirar a raiz cúbica desse negócio, tá? Ou então simplesmente dividir por alguma constante. E a constante que eu estou dividindo aqui é o sigma elevado ao cubo. Por quê? Porque o sigma está na escala dos dados. Sigma ao cubo é a escala cúbica. Então, quando eu faço essa divisão aqui, ó, é como se eu anulasse o efeito cúbico da unidade, tá? Para ele ficar mais ou menos na unidade dos dados. Mas lembrem que a gente não interpreta ele como unidade dos dados. Eu não vou dizer assim, o alfa 3 deu 7 centímetros. Não, ele não tem unidade. Ele é um número adimensional, a gente não vai falar de unidade dele. Mas tem a ver com isso, tá? Porque senão a gente ia ter coeficientes de assimetria muito grandes. Imaginem só, você pegar média de desvios cúbicos. Isso aqui pode dar números monstruosos, números muito grandes, certo? Porque está elevando ao cubo.
Então, para a gente evitar isso, a gente divide pelo sigma 3, e esse alfa 3 aqui não fica dando, não vai acontecer de dar um alfa 3 de 500 mil. É muito raro você ver algo assim. Ele vai dar, geralmente, um número baixo, próximo de 0. Ok? Então, qual vai ser a interpretação? Ah, e voltando, a última coisa, né? O que vai acontecer se a sua distribuição for perfeitamente simétrica? Se a sua distribuição for perfeitamente simétrica, os desvios positivos e os desvios negativos vão ser mais ou menos iguais. Tá? Você vai ter desvios positivos e desvios negativos mais ou menos iguais. Então, quando você fizer a média deles, essa média vai zerar, porque você vai ter uma parte positiva e uma parte negativa, e elas mais ou menos com a mesma magnitude. Então, uma vai anular a outra, e isso aqui vai dar 0. Certo? Então, o coeficiente de assimetria de Pearson, essa é a interpretação dele. Se ele der maior do que 0, a gente fala que a distribuição possui assimetria positiva ou à direita. Se ele dá menor do que 0, ela tem assimetria negativa ou à esquerda. E se ela dá 0, dizemos que a distribuição é simétrica. Tá? E aí um parênteses, tá? É muito raro no mundo real dar 0. Tá? Então, assim, às vezes você vai lidar com 0,1. Aí vem a pergunta, 0,1 é 0 ou é assimetria positiva? E essa resposta você não vai ter ninguém dizendo para você. Ela vai ser um pouco subjetiva. Você vai ter que olhar o gráfico, vai ter que olhar o histograma para concluir isso. Tá? Então, a última coisa que eu vou falar é como é que eu recomendo que vocês avaliem a simetria de uma distribuição. Tá? Como é que eu recomendo que você faça? Primeira coisa, faça o gráfico. Faz o histograma. Só de olhar para o histograma, você já tem uma noção de assimetria. Certo? Segunda coisa que você pode fazer. Calcula essas 3 medidas aqui. Ó. Média, mediana e moda. Principalmente média e mediana. E vê se está batendo. A média está maior que a mediana? Se a média estiver maior que a mediana, é mais um indício de assimetria positiva. Se a média estiver menor que a mediana, é um indício de assimetria negativa. Certo? E a terceira coisa que você vai fazer é calcular um coeficiente de assimetria, que pode ser esse daqui, coeficiente de assimetria de Pearson, e ver se o número está dando positivo, negativo ou próximo de 0. Ok? Todo mundo entendeu? Não existe nada que eu possa dizer para vocês em termos de se o valor passar de tanto, não é 0. Não, não dá. Não existe isso, é subjetivo. Você tem que fazer no mínimo, essas 3 análises aí, uma análise gráfica, uma análise das estatísticas das medidas de posição e, por fim, um coeficiente de assimetria. São as 3 coisas que eu recomendaria que você fizesse antes de dar um diagnóstico de assimetria.